Olá, alunos do ensino médio. Estaremos agora com mais uma aula online e o tema de hoje é vôlei de praia. O vôlei de praia ele começou em 1920 nas praias do Havaí. Porém, se você for se aprofundar um pouco nos estudos, você vai ver que essa origem ela é um pouco confusa. Também vai falar que surgiu ali em Santa Mônica, na Califórnia, nos Estados Unidos. E isso 25 anos depois, após a versão da quadra ser inventada, também nos Estados Unidos. Mas de certo foi lá em Santa Mônica que começou a diminuir o número de jogadores por equipe. Começou com 6 jogadores, depois foi reduzindo, até que chegou aí a 2 jogadores para cada lado, como é hoje. E esse esporte ele começou a ter o seu boom, né, o seu grande crescimento ali na Grande Depressão Americana, né? Nos Estados Unidos eles estavam sem dinheiro, mas iam para as praias passar tempo e terminou aí encontrando essa forma gratuita de entretenimento. Ali não precisava ali de grandes estruturas para estar se praticando. E aí por isso, pela dificuldade financeira apresentada naquela época, começou a se praticar esse esporte tão democrático. Em 1947 já começou a disputar pequenos torneios nos Estados Unidos. Mas nos anos 50 começou os circuitos, que é uma palavra que se ouve muito no vôlei, que é uma rede de campeonatos que acontecem por todos os locais. E ali começou a ser apreciado também pelas pessoas que estavam assistindo aquele jogo e começou a se disseminar esse esporte. A partir daí, houve uma campanha da Pepsi Cola que abraçou o esporte e começou a realizar um grande torneio. E a partir desse torneio começou a provocar essa febre, né? Todo mundo começou ali nos Estados Unidos a fazer essa relação de praia com voleibol e ficou ali o esporte de verão bem característico. E ali envolveu as cidades de Santa Bárbara, State Beach, Corona del Mar, Laguna, Santa Mônica e houve centenas de jogadores ali praticando naquele campeonato. A primeira entidade a ser formada foi a Associação de Voleibol da Praia da Califórnia, em 65. Em 76, ele começou a ganhar popularidade no mundo inteiro quando foi realizado o primeiro campeonato mundial. E aí a grande surpresa foi acompanhado aí por mais de 30 mil pessoas. E aí na temporada dos anos 89 para 90 foi criado o Circuito Mundial de Vôlei, com torneios em vários locais do mundo, no Brasil, na Itália, Japão, Estados Unidos. E aí essa mania do circuito, né, onde existe várias etapas, cada um disputado em algum país, começou a trazer essa interação no voleibol de praia. E aí começou a organização em termos de regras e em termos também de calendário. E estipulando o calendário fixo, começou a se organizar os esportes. Em 1992, houve as Olimpíadas de Barcelona. E lá foi feito a exibição do esporte, que é natural quando acontece o esporte, almeja ser um esporte olímpico. Ele primeiro é apresentado ali como um esporte de exibição, que não conta aí para o quadro de medalhas, mas tem a disputa, tem as medalhas, mas acontece que esse esporte começa a ser apresentado para todo mundo, porque todo mundo vai estar acompanhando transmissões e acaba conhecendo novos esportes. E aí não foi diferente, caiu no gosto popular, muita gente gostou, e nas outras Olimpíadas o Juan Antônio, então presidente da COI, ele junto com o comitê organizador foram assistir o Mundial no Rio de Janeiro e presenciou mais de 140 mil espectadores para assistir as finais. E por conta disso decidiram aí enquadrar o voleibol de praia como um esporte olímpico no dia 24 de dezembro. E aí, a partir dos Jogos de Atlanta, em 96, começou a ser praticado e até hoje não parou.
Nós temos a Federação Internacional de Vôlei, que tem feito grandes torneios e de autoridade máxima. Ela fica na Suíça. Já no Brasil, a nossa autoridade máxima é a Confederação Brasileira de Vôlei. Ele começou ali nos anos 30, quando foram disputar os primeiros torneios, mas ainda de forma amadora, ali em Copacabana, em Ipanema. E a partir daí foi visto somente como uma distração de final de semana, aquela cultura que até hoje persiste nas praias ali cariocas, que é a prática ali do final de semana, de brincar, né? Até vários jogadores do próprio futebol, eles praticam aí o voleibol, assim também como surgiu o futevôlei, né? Então faz parte ali daquela cultura ali naquela orla marítima do Rio de Janeiro. E em 1986 começou com o campeonato Hollywood Vôlei em Copacabana, que aí reuniu várias personalidades do mundo inteiro para esse campeonato, e a partir daí começou também a abrir espaço na mídia e também começou aí a ganhar seus adeptos por todo o nosso país. E ele começou a evoluir bastante quando foi integrado aí os jogos escolares da juventude. E aí isso fez com que no Brasil é um esporte bastante disseminado. O vôlei de praia oficial ele é disputado apenas por duplas. Ah, mas eu já vi um campeonato onde tinham 3 jogadores, 4 jogadores, 5. Lá na esquina de casa a gente joga com 6. E isso são jogos, são brincadeira. Mas o esporte oficial, somente 2 de cada lado. E o principal objetivo é fazer com que a bola toque o solo adversário, né? Passar a bola para a quadra adversária e tocar no solo adversário. Mas para isso tem aí, não é só passar por cima da rede, tem que ser entre as duas antenas que ficam nas extremidades da rede. Se passar pelo lado da antena, não vai estar valendo esse ponto. E nós não temos um tempo determinado para se acabar o jogo, tá? Não existe primeiro tempo, segundo tempo e nem é cronometrado o jogo. A partida é quem vencer 2 sets primeiros vence, sendo que cada set acaba quando uma das duplas marca 21 pontos. Porém, ali tem que ter uma vantagem pelo menos de 2 pontos. Se tiver 20-20 e alguém fizer o ponto 21, vai ter que ir para o 22 para poder vencer aquela partida. Em caso de empate, é decidido um tie break. E o que é um tie break? É um set a mais, só que ele é mais curto, só dura 15 pontos. Para ali fazer o desempate e decidir quem é o vencedor da partida. E não existe possibilidade de empate no jogo. A quadra ela tem que ser retangular, e tá aí nós vemos uma quadra. Já a bola de vôlei de praia, ela é específica para a praia, ela não é utilizado uma bola de quadra. E nós temos a rede também, que jazinho a gente conversa sobre a altura dela. Nós temos os juízes de linha, que ficam olhando para ver se a bola saiu, e nós temos o juiz central, que fica ali numa cadeira de sobreposição para ter uma visão panorâmica aí da quadra, além dos mesários que vão fazer toda a anotação do jogo. O piso ele tem uma espessura específica para não lesionar os jogadores, então tem que ter essa camada de 10 centímetros, porque às vezes movimentos podem afundar o pé, e se não tiver os 10 centímetros, também a questão de amortecimento dos movimentos. Assim como as camadas de pedra e as camadas de dreno, né, que é para ter uma boa drenagem caso chova e não prejudiquem aí a situação do jogo. Para os homens, a rede mede 2,43 metros, para as mulheres 2,24 metros. Ela possui 1 metro de largura e 9,5 metros de comprimento. A bola ela deve ter entre 260 a 280 gramas e a circunferência de 66 centímetros a 68 centímetros. E tem que ter cores brilhantes, rosa, amarelo, branco, laranja. Ah, professor, mas eu vejo o azul. Mas o azul não é o predominante é o amarelo.
tem que ter pelo menos 50% da bola nessas cores. Os uniformes são calção de banho para os homens e a suquine para as mulheres. O uso da camisa pelo homem, ela é opcional, tá? Existem algumas competições que obrigam o uso pela questão do patrocínio, de mostrar ali o patrocínio dependendo da competição, mas não é uma regra em si do voleibol de praia, é uma regra daquele campeonato específico. Mas então pode ou não pode usar a camisa, mas a numeração ela é obrigatória quando há número 1 e número 2. A curiosidade que nós temos do voleibol de praia é que os treinadores não são permitidos ficar próximo à quadra. Ele tem que ir para a torcida como qualquer um outro, tá? Ou ficar ali dentro dos bastidores, mas não tendo assim um contato direto com os seus jogadores, tá? É uma regra que não permite, fazendo assim os jogadores ter um pouco mais de espírito de liderança e também saibam aí resolver problemas sozinho. Outra curiosidade é que se o jogador machucar, não existe uma substituição, tá? É permitida a paralisação do jogo por 5 minutos para restabelecer ali a condição física. Caso não continue, o atleta ele tem que aplicar ali a desistência. O médico também ele pode interromper, ficando provado ali que o atleta não tem condições de jogo. E aí a equipe que perdeu o jogador, ele perde também o jogo. Então por isso a gente vê muitos jogadores jogando machucado no sacrifício até o final para não perder a partida. E também é permitido apenas um tempo por cada set. E aí tem duração apenas de 30 segundos. Ah, professor, pode pegar com o pé, com o peito, com a cabeça? Pode, mas somente no primeiro contato. Ou seja, quando a bola é atacada, aí você pode fazer aí uma defesa com os pés, pode fazer a defesa com a cabeça, quando não há um recurso, quando não há outra maneira de você pegar, certo? Mas porém, a partir da segunda bola, não pode estar participando somente com as mãos. A partir da segunda bola, só deve utilizar somente as mãos. E não existe assim um lado certo para você sacar ou uma regra de que lado você deve sacar. Só tem a regra de que ele tem que ser executado do fundo da quadra. E também que o outro jogador não esconda a possibilidade do saque, né? Fique ali colado junto ao sacador para esconder para onde vai a direção da bola. Isso não é permitido. E aqui mais um vídeo do Circuito Banco do Brasil, que é o grande patrocinador do nosso voleibol de praia. Não tem como falar de voleibol de praia e não falar do Banco do Brasil. E aí vocês têm aí uma noção de como é que é esse universo do voleibol de praia. João Pessoa recebeu a penúltima etapa do circuito de vôlei de praia do Banco do Brasil. A cidade é a mais tradicional da competição, é a 23ª vez que acontece aqui. 16 equipes masculinas e 12 duplas femininas se enfrentaram em 3 dias de competições. Neste domingo, aconteceram as finais. Agatha e Bárbara e Maria Clara e Carol abriram os jogos das finais. A dupla líder da competição mostrou porque é a número 1 do ranking e venceu as cariocas por 2-1. No masculino, as mesmas duplas que se enfrentaram na final em Natal brigaram nas areias de Cabo Branco. E a história se repetiu, dobradinha de etapa com Pedro Souber e Emanuel.
Agatha e Bárbara têm 2.800 pontos e finalmente se afastaram de Juliana e Maria Elisa, que agora somam 2.720. Na chave masculina, Ricardo e Márcio já são campeões da temporada com 2.600 pontos. Meninas, já tem uma estratégia, já sabem o que fazer para vencer a etapa final agora em Maceió? Nossa estratégia é foco no ponto a ponto. É o que a gente fez na última temporada e é o que a gente vai continuar fazendo, porque não adianta focar a longo prazo, a gente tem que focar em cada jogo, porque senão dá uma pressão, uma ansiedade que não tem necessidade. E aí, Bárbara? Exatamente, concordo com ela. É foco no trabalho, no que a gente tem que fazer. Como a gente sempre tenta fazer cada etapa, trabalhar muito e pensar em cada jogo como se fosse a final. Parabéns para vocês e você de casa. A próxima etapa acontece em Maceió, do dia 20 ao dia 23 de março. Eu não vou perder nem elas, porque assim como vocês, a gente ama o vôlei de praia. Até lá. Então é isso aí, a nossa aula de hoje. Vamos rever o vídeo caso tenha alguma dúvida. Valeu!